Antes de nós irmos para o texto bíblico da noite de hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém conhece uma oração chamada oração dominical? Alguém sabe de cor essa oração dominical? Sabe? Quem sabe sim? Eu sei a oração dominical. E se eu mudar a pergunta, né? Se eu perguntar para vocês se a gente sabe a oração do Pai Nosso, a gente vai saber quem sabe a oração do Pai Nosso. Por que a gente, às vezes, não sabe que essa oração é conhecida como oração dominical? E dominical, aqui eu preciso dizer que não tem absolutamente nada a ver com o dia do domingo, viu, gente? Não é a oração que a gente faz domingo, tá? Não é. É a oração do latim Dominus, que é a oração do Senhor. Dominus, no latim, é do Senhor. Então, quando a gente fala oração dominical, a gente está falando da oração do Senhor, né? E aí eu fico me perguntando também como que nós, de alguma forma, gravamos, né? Eu tenho uma dificuldade absurda de gravar coisas que gosto, sabe? Minha mente é um pouco diferente nessas questões, não funciona muito aí em algumas questões de gravar. Mas a gente grava normalmente pela primeira frase, não é? Às vezes uma poesia que a gente gosta, lembra a primeira frase da poesia, você vai lembrar da poesia. Lembra a primeira frase de uma música, não é verdade? Você vai lembrar da letra da música, né? Lembra, às vezes, a primeira, segunda letra sei lá, do nome de uma banda, por exemplo, você vai lembrar daquela banda. Então, as primeiras frases são sempre muito importantes. Por isso que nós conhecemos a oração do Senhor, a oração Dominus, a oração dominical, como o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é a primeira palavra dessa oração. É interessante nós irmos ao texto, e eu quero ler apenas um verso, o primeiro deles. Abra comigo então a Escritura Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6. Eu quero ler o verso número 9, tá bom? Mateus, capítulo 6, verso número 9. Só isso. Mateus 6, 9. Diz assim a Escritura Sagrada: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, ouve então a nossa oração na noite de hoje. Que o Senhor seja de fato, Pai, visto, percebido, vivenciado como Pai de todas as pessoas aqui presentes e de toda a humanidade. Ilumine o Senhor nesse pequeno trecho, esse pequeno verso. O que será que isso significa para nós? Ler esse trecho, dizer que o Senhor é o Pai nosso que estás no céu e que santificado seja o teu nome. Abençoe-nos, nos ilumine, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, a gente tem uma oração imensa, que é uma oração talvez mais conhecida em todo mundo cristão, né? Quando a gente fala de cristianismo, a oração mais importante é a oração dominical, é a oração do Senhor. É a oração que Jesus nos ensinou. São as palavras de Jesus que nós repetimos. É interessante também nós percebermos que Jesus não ensina essa oração aleatoriamente. Ele ensina porque os seus discípulos pedem para que ele os ensine como deveriam orar. E aí eu pergunto para vocês, homens adultos, profissionais de várias esferas naquele tempo, homens que foram criados dentro de uma tradição de oração, que é uma tradição judaica. E eu pergunto, será que eles não sabiam orar deles? Será que esses homens não sabiam orar? Como é que eles iam, por exemplo, às sinagogas? Como é que eles iam às festas judaicas? Como eles participavam disso e não sabiam orar? É óbvio que eles sabiam orar. É claro que eles sabiam orar. E por que essa pergunta para Jesus Cristo? Pedindo que Jesus os ensinasse a orar. O que de alguma forma,
E eles estavam dizendo, é claro que desde pequenininho, como toda criança de uma família judia, eles aprenderam a oração. E eles aprenderam várias orações, de vários mestres, de vários momentos dentro do judaísmo. Mas o que realmente eles queriam saber era qual era a maneira que Jesus ensinava a orar. Qual era a maneira, entre aspas, de Jesus? Qual era a oração, entre aspas, de Jesus? Por que eles estavam querendo saber qual era a oração de Jesus? Porque era hábito, no contexto judaico, que vários mestres, conhecidos como rabis, por isso a palavra rabino, os rabis, cada rabi tinha a sua própria oração. E aí você pergunta assim, mas como assim? O que será que cada rabi queria ensinar com a sua própria oração? E todo rabi tinha ao seu redor vários discípulos. Aqui vale destacar, que o único rabi que tinha discípulas era Jesus Cristo. O único que trouxe mulheres para que elas pudessem se assentar em igualdade com os homens e aprender dele sobre as Escrituras Sagradas e sobre Deus, foi Jesus Cristo. Porque todos os outros rabis, naquele momento, tinham discípulos homens só. Porque mulher, nesse momento, nós já sabemos, elas não eram consideradas como cidadãs. Eu não considero como gente, Mulheres eram propriedade dos homens daquela época. Isso a gente está cansado de repetir. Bom, então, era comum que os rabinos ensinassem a sua própria oração. Por quê? Porque cada oração de cada rabi seria um resumo, uma síntese dos principais ensinamentos que aquele rabi entendia ser importante no seu contexto, na sua percepção, na sua ótica, na sua leitura da Torá, na sua leitura dos ensinos, na sua leitura dos profetas. Então cada rabi usava esse método de ter a sua própria oração para que os seus discípulos, e aí é muito interessante também, de maneira mnemotécnica, de memorização, ele pudesse memorizar, guardar, de cor, quais eram os principais ensinamentos daquele rabi. Então, cada rabi compilava ali um resumozinho daquilo que ele tinha como mais importante, criava ali uma oração, e essa oração era como se fosse uma lembrança, dos principais ensinamentos, para que eles pudessem repetir, memorizar e memorizar, para que eles pudessem de alguma forma replicar aquilo que aquele rabi tinha de importante. E aí temos a oração de Jesus, o resumo daquilo que Jesus entendia ser mais importante para a vida, os seus ensinamentos. Era como se os discípulos dissessem assim: nos dê, Jesus, a sua oração, para que a gente pudesse lembrar quais são os principais ensinamentos que o Senhor está nos dando. Nós queremos memorizar esses ensinamentos. Por isso, os discípulos pediram a Jesus a sua oração. Por isso temos a oração Dominus, do Senhor, a oração dominical. É um método de memorização. E essa memorização é construída em cima de uma poesia. É muito interessante também nós olharmos esses textos e não entendermos que esses textos são escritos em prosa. Esses textos são textos poéticos. E a poesia hebraica é completamente diferente da nossa poesia brasileira, latina, que é construída com rimas pelos sons, Então as músicas que nós temos todas são muito rimadas pelos sons que as palavras fazem. A poesia hebraica não considerava absolutamente nenhum tipo de rima por som. Nada disso tinha importância para aquele povo. As rimas existiam sim, mas eram rimas de ideias, eram repetições de ideias, aquilo que nós chamamos, numa interpretação de um texto, de
paralelismo. São ideias que são repetidas em palavras diferentes, mas a mesma ideia. Um exemplo simples é o cântico de Maria. Maria canta, a gente canta isso, né? Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O que esse cântico mostra para a gente da característica da poesia daquele tempo? A minha alma engrandece ao Senhor. E aí ela repete, o meu espírito, porque alma e espírito naquele contexto é a mesma coisa para o judeu, alma e espírito é a mesma coisa. O meu espírito se alegra em Deus, se engrandece em Deus, que Ele é o meu Salvador. Ela está repetindo a mesma coisa em palavras diferentes, é só isso. O paralelismo de ideias. Isso era muito comum no primeiro século, muito comum nos salmos, muito comum nas orações judaicas, muito comum em todos os textos poéticos que a gente vê. Bom, dito isso, eu preciso então perceber que é possível que a nossa oração dominical, a oração do Pai Nosso, pode ser interpretada através desse estilo literário, poético, com paralelismo. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque nós temos o hábito de repetir o Pai Nosso e às vezes a gente nem sabe o que a gente está falando. E aí eu pergunto assim, Pai Nosso que estás nos céus. Que Pai é esse? É Pai de quem? Onde que é esse céu? Que céu é esse? Santificado seja o teu nome. Que nome? Qual o nome? E santificado por quê? Ele não tem um nome santificado? O nome dele já não é santificado? Por que eu vou pedir que o nome de Deus seja santificado? Qual nome precisa ser santificado? Muitas perguntas precisam ser feitas para que a gente possa compreender essa oração dominical e de maneira especial, hoje, nesse tempo, apenas o primeiro verso. Depois eu posso até pensar em trazer os outros versos seguintes para outras reflexões. E eu pergunto então, quando eu falo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, eu pergunto de qual nome eu estou falando. Que nome vem ao seu coração? Que nome? Qual Deus? Nome de qual Deus? Que nome que vem? É interessante, porque quando a gente fala sobre o nome de Deus nas Escrituras Sagradas, tem um evento no capítulo 3 do Êxodo que mostra muito bem como Deus trata o seu nome. Quando alguém pergunta o nome de Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer é como se Deus estivesse dizendo de uma maneira muito discreta e cuidadosa o seguinte: não me interessa. Não me interessa. Não me interessa o meu nome. Será por quê? Será por que Deus não disse um nome a Moisés em Êxodo capítulo 3? O que será que Deus estava querendo ensinar a Moisés em Êxodo capítulo 3? Quando Moisés, na sua vocação, fala com Deus, tá bom, eu vou libertar o povo, tudo bem, eu vou te obedecer, mas eles vão me perguntar quem me deu essa ordem de libertar, e eu vou falar em nome de quem? E aí, Deus responde, você dirá a eles, eu sou o que sou. Eu? Vamos, gente, o que Deus falou para Moisés? Eu sou o que sou. Aí tem um outro detalhe muito importante, porque o texto do hebraico não existe uma conjugação do verbo no tempo presente. Por exemplo, como eu digo, eu sou. No hebraico existem dois tempos verbais só. Então esse tempo, eu sou, isso não existe no hebraico. No hebraico eu tenho um tempo de ações que são completas e um outro tempo de ações que são incompletas. E a gente precisa olhar para o texto e entender que esse texto em hebraico está escrito em um tempo verbal de uma ação incompleta. O que Deus de fato estava dizendo a Moisés é mais ou menos assim: olha, Moisés, eu estou dizendo que é para você ir libertar o povo dessa opressão.
E quando o povo te perguntar quem te enviou, você vai dizer para o povo que quem te enviou é o seguinte: é aquele que eu serei, porque eu libertarei o povo. Então eu serei quem libertará. É uma ação incompleta que vai acontecer no futuro, e é por isso que eu serei o libertador. Eu serei o que serei. Eu serei aquele que vai livrar o povo que está sendo oprimido. É esse Deus que eu serei, porque o povo precisa que eu seja esse Deus que eu serei. E aí a gente acha que o eu sou é só um nome. E o grande problema é que quando a gente fala o eu sou, o que eu sou, né? Tem aqui uma observação também importantíssima para a gente entender esse Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É porque na cultura hebraica, quando a gente sabe o nome, a gente domina aquilo que eu sei o nome. Por exemplo, quem põe nome nos filhos na cultura hebraica? O pai. Por quê? Porque o filho é propriedade do pai. Então, se o pai põe o nome, ele pode inclusive pagar a dívida que ele tem com seu filho, colocando seu filho de escravo para algum credor. É muito interessante que é como se Deus dissesse a Moisés: eu não vou te falar meu nome e nem vou te mostrar quem eu sou, para que ninguém saiba meu nome nem tenha nenhuma imagem de mim. Por quê? Porque quando uma pessoa também tem não só o nome, mas como uma imagem, eu vou manipular aquele que eu sei o nome e vou manipular aquele que eu tenho a imagem. É mais ou menos o que acontece no interior. Hoje talvez um pouco menos, mas eu acho que ainda acontece, né? Quando algumas moças que querem se casar pegam a imagem de Santo Antônio e botam a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo em algum lugar, né? E aí eu vou manipular o Santo Antônio para que o Santo Antônio cumpra o meu desejo de arranjar um noivo para mim. E aí eu vou lá: Santo Antônio, você vai ficar aqui de cabeça para baixo. Eu estou manipulando aquela imagem daquela divindade, não é isso? Até o Santo Antônio atender a minha oração. Não é assim? Essa tradição de Santo Antônio, ela mostra tradições antigas de povos que dominavam divindades quando sabiam nomes e imagens. E Deus não se encaixa em nenhuma possibilidade de nenhum tipo de manipulação, nem do seu nome nem da sua imagem. Nenhum ser humano pode manipular Deus pelo nome dele. Nenhum ser humano pode usar o nome dele de maneira vã, porque ninguém sabe o nome dele. E aí tem um outro problema que a gente tem aí, né, com o nome de Deus, porque quando a gente fala aí, o eu serei em hebraico, é mais ou menos a gente falar assim: Yahweh. E aí esse Yahweh virou o Yahvé, o Javé, o Jeová. E aí as pessoas: não, agora é o nome de Deus, a gente sabe. Não tem nada de nome de Deus aqui. Eu serei o que eu serei, porque eu libertarei o povo. É só isso. Deus não fala o seu nome. Deus não mostra o seu nome para ninguém. Ninguém pode manipular Deus pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelos seus caprichos, que são meramente humanos e limitados. Agora, Deus não tem nome nem no Antigo Testamento nem no Novo, mas Deus tem títulos, muitos títulos. Nós conhecemos, por exemplo, Senhor, Senhor dos Senhores, Rei, Rei dos Reis, o Altíssimo. São títulos muito usados pelos judeus, muito usados pelos judeus. Quando o judeu Jesus vai dizer a sua oração, ele não usa o Senhor, ele não usa o Senhor dos Senhores, ele não usa o Rei, ele não usa o Rei dos Reis, ele não usa o Altíssimo, ele usa Pai, Abba. Só isso.
E ele diz: esse nome precisa ser santificado. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É interessante também, meus irmãos e irmãs, nós aplicarmos aqui a possibilidade de paralelismo nessas duas orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se eu coloco o paralelismo aqui, o nome que a segunda oração está dizendo que precisa ser santificado, ele está na primeira oração, que é o nome Pai. Por que existe a possibilidade de Jesus estar dizendo que o nome Pai, ou melhor, que o título Pai, precisa ser santificado no contexto do primeiro século? Porque os títulos de Senhor, Rei, Altíssimo, Todo-Poderoso, Rei do Universo, já eram sacralizados, já eram santificados, eram de uso comum. Mas Pai não, ninguém nunca tinha chamado Deus de Pai. É a primeira vez que alguém se refere a Deus por Pai. Eu também preciso desmistificar um pouquinho a questão do Abba, porque a gente aprendeu isso, né? Isso, infelizmente, é o resultado da década de 70 e 80, quando o autor trabalha a palavra Abba, e ele traz para o contexto brasileiro que a palavra Abba é utilizada só por criança, né? Mas eu vou dizer que isso é um equívoco, que a palavra Abba é utilizada por qualquer pessoa para se referir com o pai em qualquer etapa da vida. Então, Abba é pai. É só isso, Abba é pai. Então, quando eu falo Abba, eu estou falando pai. E foi o que Jesus chamou Deus. Deus foi chamado de pai por Jesus. E Jesus disse que o pai precisava ser santificado. Porque naquele momento o pai não era santificado. Ninguém tinha uma experiência paterna com Deus. Que tipo de experiência as pessoas tinham com Deus? As experiências com Deus eram muitas, né? Quando eu falo Senhor, eu estou falando que Deus é o Senhor, eu sou o quê? O seu ex? O seu o quê, gente? Quando eu falo Deus é o Senhor, eu sou o seu escravo. Quando eu falo que Deus é rei, eu estou falando que eu sou o quê? O seu súdito, né? Rei, súdito, senhor, escravo. Quando eu falo que o Senhor é o Altíssimo, eu estou falando que eu sou o quê? O rei baixado, porque ele está lá no alto, né? E eu estou aqui embaixo. Eram essas experiências com divindades dentro do contexto judaico que existia. Ninguém tinha uma experiência com Deus perto. Ninguém tinha uma experiência com Deus familiar. O Senhor, o Altíssimo, o Rei, eram divindades que tinham controle de tudo. E nós, enquanto presbiterianos, herdamos um Deus, e a gente canta isso, né? No controle do Estado. E eu preciso caminhar no final dessa reflexão com vocês sobre esse nome Pai que precisa ser santificado. Eu penso que ele precisa ser santificado ainda hoje. Ele precisa ser sacralizado entre nós ainda hoje. Perguntando: será que um Deus que é visto em uma experiência familiar, realmente ele está no controle de tudo, como nós temos no nosso legado de uma teologia reformada presbiteriana? Quem é um calvinista extremista vai dizer que eu estou falando de heresia, mas eu preciso pensar com vocês: será que Deus está no controle de tudo? E eu pergunto para vocês: será que Deus está no controle de tanta maldade no mundo? A resposta que a gente dá é que a glória dele precisa ser manifesta. E eu dou um passo para trás e falo assim: eu me sinto tão incomodado em um Deus que eu digo que ele está no controle, e que, por exemplo, uma criança de 5 anos é estuprada. Eu pergunto: será que Deus está no controle do estupro de uma criança de 5 anos? Será que Deus está no controle
de mulheres que são violentadas diuturnamente dentro dos seus contextos familiares, e não tem nenhuma possibilidade de sair daquele contexto, por um macho, que eu gostaria de dizer o adjetivo, não vou dizer porque eu estou num lugar que não vai caber o adjetivo que vem à minha mente aqui agora, para adjetivar esse homem. Como que Deus está no controle diante de tanta injustiça, diante de tanta segregação? Como que Deus está no controle a cada 29 horas uma pessoa, ou trans ou travesti, é assassinada no Brasil só porque existe? Como que Deus está no controle de tanta coisa ruim, de tanto caos ao nosso redor? E eu preciso hoje deixar, não aqui uma resposta para você, mas uma pergunta. Realmente Deus está no controle? E aí eu pergunto para as mães e para os pais aqui presentes: quando nós cuidamos dos nossos filhos, nós temos controle de tudo na vida dos nossos filhos? Quando Jesus se refere a Deus como Pai, será que ele realmente estava dizendo que Deus estava no controle de tudo? A ponto de ele, no Getsemane, dizer assim: Pai, não tem jeito da gente dar uma outra. Estou sofrendo demais, tenho muita angústia aqui. Afasta de mim esse cálice. Depois ele vira e fala: não, contudo, cumpra-se a tua vontade. Depois ele volta lá e fala: meu Deus, esse cálice está pesado demais, eu não sei se eu vou dar conta. Não tem um outro jeito. Depois ele volta e fala: cumpra-se a sua vontade. Quando eu falo de mãe, quando eu falo de pai, eu não estou falando de uma relação de súdito, de escravo, de rebaixado. Eu estou falando de gente que entrega a vida no cuidado da vida de outras pessoas que têm como filhos e filhas. Então eu estou trazendo hoje para vocês a possibilidade de um Deus que se revela cuidando da gente, como um bom pastor cuida das suas ovelhas, como alguém que, mesmo que a gente ande em vales pertinho da morte, de dor, de sofrimento, de angústia, de injustiças, de tanto racismo, de tanto machismo, de tantas fobias, de tanta homofobia, transfobia e LGBTfobia, de tanta coisa ruim, esse Deus se revela cuidando da gente, chorando com as pessoas que choram, se angustiando com as pessoas que se angustiam, dando sustento e força para as pessoas que já não têm mais sustento e força, dando esperança para as pessoas que não têm esperança, como nós, pais e mães, dentro das nossas limitações, tentamos fazer com os nossos filhos e filhas. Hoje quero te convidar para a mesa, mas não de um Deus que controla tudo. Não é esse convite que eu quero fazer hoje. Hoje eu quero te convidar para a mesa de alguém que precisa ser chamado por Pai, e que esse nome Pai precisa ser sacralizado, santificado na minha existência, na sua existência, para que eu entenda que eu fui adotado como sou, que eu sou amado como sou, que Ele me acolhe do jeitinho que eu sou, e que Ele me ensina todo dia a possibilidade de eu ser um ser humano melhor. É para essa mesa, esse Pai que cuida, que zela, não um Pai que controla, não um Pai soberano, não um Pai todo poderoso, mas um Pai todo amoroso, um Pai que vem ao nosso encontro e dá a gente força em todas as adversidades da nossa existência humana. É esse o convite que eu quero fazer para vocês diante dessa possibilidade de leitura desse texto, que a gente tem tão bom. A gente repete isso dominicalmente, sem saber que o dominical, ou a oração dominical, é a oração do Senhor. A gente acha que a gente faz isso porque é domingo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga para nós a santificação do Pai, da existência de Pai, que a gente precisa de Pai, e não na figura das nossas limitações humanas, mas um Pai que cuida de verdade, um Pai presente de verdade, um Pai que zela de verdade. Assim eu te convido então para ficar de pé, para que a gente possa sentar à mesa do nosso Pai.